Resolução do Exame de Biologia UEM 2023. Confira isso, coloca o seu link, se inscreve no canal. Vamos aí. Boa, caríssimos. Hoje vamos resolver o exame que fizeram há poucos dias da UEM 2023. Primeira questão. Os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células sanguíneas, proteção de órgãos vitais e armazenamento de sais minerais. Esses órgãos são formados por tecido ósseo, um tipo de tecido classificado como tecido conjuntivo. Esta é a resposta correta, tecido conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo que vamos encontrar o tecido ósseo. 2. Sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou liso. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção corretamente é músculo estriado esquelético, alternativa B. 3, quer dizer, analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente a expressão utilizada para designar a energia mínima necessária ao funcionamento do nosso corpo em repouso. A energia mínima necessária para o funcionamento do nosso corpo em repouso chama-se metabolismo basal. É o mínimo de energia necessária para manter as funções do nosso organismo em repouso. Essas funções, como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a respiração e a manutenção da temperatura corporal. A seguir, a alternativa correta é C. 4. Uma dona de casa encostou a mão no ferro quente e reagiu imediatamente por meio de um ato reflexo. Nessa ação, o neurônio efetor levou o impulso nervoso para... A alternativa correta aqui é medula espinhal. Por quê? A medula espinhal manda a resposta para o músculo se movimentar e de retirar a mão do ferro quente. O encéfalo manda a resposta para sentirmos a dor. Então, primeiro manda para a medula, depois passa a informação para o encéfalo. Por isso que quando queimamos o dedo no ferro, por exemplo, tiramos o dedo de lá e depois imediatamente sentimos dor, pois a comunicação vem primeiro da medula e depois o encéfalo. Primeiro, para podermos compreender bem esses atos reflexos, temos que saber o que é ato reflexo. São respostas rápidas e involuntárias, isto é, independentes da nossa vontade, que nosso corpo gera diante de determinados estímulos e respostas e gerada pela própria medula. Então, são movimentos involuntários. A seguir, 5. As mulheres apresentam 2 estruturas ovoides com aproximadamente 3 centímetros de comprimento que são denominados ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por darem origem aos óvulos, produzem hormonas, como as indicadas nas alíneas. A alternativa correta aqui é qual é a alternativa correta? É isso mesmo. Quem disse alternativa C está correto. Estrogênio e progesterona. Então, numa das aulas que eu irei publicar aqui, vamos falar muito bem acerca do ciclo menstrual. Quando falamos de ciclo menstrual, vamos falar desses hormônios que são produzidos quando o óvulo está a amadurecer, isso quando há formação do corpo lúteo e também quando temos o início do período menstrual. Cada hormônio tem a sua função. A seguir, 6.
Associe as estruturas abaixo relacionadas com a função realizada por cada uma. Então, aqui a alternativa correta no 6 é a linha A, que temos 1 corresponde aos tubos seminíferos, não é? Que é o local de produção de espermatozoides. O 2 corresponde ao epidídimo, que é o local de armazenamento de espermatozoides. 3 corresponde às células intersticiais do testículo, que é o local de produção do hormônio sexual, que é masculino, testosterona. 4, hipófise, local de produção do hormônio gonadotrófico, não é? 7, questão diz assim: o termo célula é atualmente bastante difundido. Entretanto, hoje sabemos que ele não é muito adequado. A palavra célula significa pequena célula e foi utilizada por o pesquisador que primeiro visualizou essas estruturas, analisou apenas paredes celulares de células mortas de cortiça, ou seja, células vazias. Marca alternativa que indica o nome do primeiro pesquisador a utilizar o termo em questão. O primeiro pesquisador aqui, irmãos, é o Robert Hooke. A alternativa é 8. Uma pessoa, ao se alimentar de cenoura, batata comum, alface, couve-flor e feijão, alimentou-se respectivamente das seguintes partes comestíveis de plantas. A alternativa correta é que A. Uma cenoura é raiz. A batata comum, que é não, batata vulgar nesse caso, batata vulgar. A batata vulgar é um caule. A alface é folha. Couve-flor, claro que é flor. E feijão é semente. Simples quanto isso. 9. A maior parte da massa da matéria orgânica de uma árvore provém da alternativa correta B, gás carbônico do ar. Então, essa é a parte que corresponde à fotossíntese, não é? A captação de gás carbônico para a produção de compostos orgânicos. Então, os compostos inorgânicos são produzidos através de matéria orgânica absorvida no solo, não é? Não matéria orgânica, matéria inorgânica, não é? A formação de compostos inorgânicos. 10, não é? 10. A seguir 10, vamos lá, 10. Sim, 10. Aqui a questão é a alternância de gerações, o ciclo aplótico, diplótico, isto é, uma geração haploide que produz gametas, gametófita, e uma outra diploide que produz esporos, esporófita, ocorre. Alternativa 10, questão 10 é em algumas algas embriófitas, pteridófitas, gimnospermicas e angiospermicas. 11. Questão 11 diz assim: sabe-se que as hormonas vegetais são substâncias orgânicas simples ou complexas, que atuam em baixíssimas concentrações, que estimulam, inibem ou modificam de algum modo, processos fisiológicos específicos e que atuam à distância ou não do seu local de síntese. Associa a segunda coluna das funções com a primeira das hormonas vegetais e assinale a opção que contém a sequência correta. A opção que contém a sequência correta é C, não é? Alternativa C. A citocina
ela atua na divisão e crescimento celular. O etileno, ela estimula o amadurecimento de frutos. A giberelina, ela atua no estímulo e germinação de sementes. A auxina, alongamento de caule e tropismo. E, por fim, ácido abscíssico, que inibe a germinação de sementes. 12. Questão 12 diz assim: a água possui um papel muito importante na formação e no desenvolvimento dos solos. Qual elemento é primordial para a infiltração da água no solo? O elemento ideal para a infiltração da água no solo é a ocorrência de chuvas, não é? As chuvas são eles contribuem muito na infiltração da água no solo. 13. Número 13, então aqui posso dar qual a alternativa correta só para saber, mas vou dar uma aula explicar exatamente como isso ocorre, não é? A questão 13, a alternativa correta é B, 25%. Então posso ler aqui: o heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de B, 25%. Mas como havia dito, é dar um pequeno vídeo a explicar como isso vamos descobrir 25%, ou a proporção fenotípica desse indivíduo. 14. A mutação genética difere da recombinação genética, pois enquanto a mutação corresponde a uma mudança hereditária do DNA, a recombinação se dá pela mistura de genes com seres da mesma espécie. Alternativa B. 15. Uma cadeia de RNA mensageiro é formada a partir de uma fita de DNA que apresenta a seguinte sequência de bases nitrogenadas, sendo a adenina, C, citosina e guanina, timina. A sequência e bases de cadeia do RNA formada deve ser, a alternativa correta aqui, 15, é D, não é? No RNA, a timina combina com a adenina combina com uracila, enquanto no DNA, a adenina combina com a timina. Então, essa diferença, então, aí tem que pegar essa diferença. Essa diferença atrapalha muitos estudantes mesmo. Mas é basicamente isso, muito simples. 16. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marca a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é: com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu. Completamente errado. A alternativa incorreta aqui é C. 17. Marca a alternativa que indica corretamente o nome do processo que é desencadeado por um aumento de nutrientes no ambiente aquático, levando ao aumento excessivo de organismos como cianobactérias e algas, o que pode provocar a redução do oxigênio na água e morte de várias espécies. Então, esse conceito é eutrofização.
é mais nada do que o aumento de nutrientes no solo, não no solo, na água, isso na água dos rios, lagos, não é? Então, isso faz com que o oxigênio diminua lá, com a proliferação e crescimento de algumas algas, por exemplo, principalmente algas, não é? A seguir, 18, então a alternativa aqui 17 é B. 18. A classificação dos seres vivos em 5 reinos, proposta por Whittaker, apesar de apresentar falhas, ainda é a mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos seres eucariontes, multicelulares e heterotróficos? Encontramos no reino animal. A alternativa correta é C. 14 já está, vamos 14 já está, vamos a 15. É isso, não, 18 já está, né? Ok. Vamos a 19. Vamos a 19. 19 diz: atualmente, costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marca a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para a mais restrita. A categoria de maior abrangência para a mais restrita é D. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. 20. A classificação atual dos seres vivos admite que todos os organismos estão organizados em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária. A criação dos domínios bactéria e arqueia extinguiu qual reino? Extinguiu o reino Monera. 21. O reino Animalia abrange uma grande quantidade de organismos, sendo alguns extremamente diferentes. Todos esses seres, no entanto, apresentam 3 características em comum. Qual é a característica em comum? É a presença de mais de uma célula formando o corpo, nutrição heterotrófica e célula eucariota. 22. A mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em 4 etapas. Marca a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que elas ocorrem. Aqui é prófase, metáfase, anáfase e telófase. 23. Sobre o processo de respiração anaeróbica, marca a alternativa incorreta. A alternativa incorreta aqui é a respiração anaeróbica ocorre no interior das mitocôndrias. Praticamente errado. No interior das mitocôndrias ocorre a respiração aeróbica. 24. A respiração aeróbica pode ser dividida em 3 fases, denominadas glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Quanto aos locais da célula onde essas fases ocorrem, pode-se afirmar que C. Apenas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias. 25. No esquema da membrana plasmática abaixo, a sequência que preenche corretamente os espaços numerados de 1 a 5 é. A alternativa correta aqui, 25, é C. Não é? É C. 26. O uso do vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas. O inconveniente do uso desse tempero é que, depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte de sua textura. Esses
esses fenômenos ocorrem porque as amebas morrem ao perderem a água rapidamente por osmose. Já as células da alface possuem um envoltório que mantém sua forma mesmo quando perdem água por osmose, e por isso murcham mais lentamente. A seguir, 27. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides do cloroplasto, já a fase escura ocorre no citosol. 28. Os mamíferos apresentam pulmões complexos e constituídos por estruturas circuliformes onde ocorrem as trocas gasosas. Essas estruturas Essas estruturas são chamadas de alvéolos. Alternativa C. 29. Vamos a 29. Sim, 29. O tecido epitelial está relacionado com diversas funções importantes para o funcionamento do corpo, tais como proteção, absorção, secreção de substâncias. A respeito desse tecido, marque a alternativa incorreta. 29. Aqui temos a alternativa incorreta C. As células do tecido epitelial são justapostas com material intercelular abundante. Se o tecido epitelial possui células justapostas, como é que o material ou o tecido o material intercelular é abundante? Se as células em si já estão bem justapostas. 30. Sobre os elementos figurados do sangue dos mamíferos são feitas as afirmativas abaixo. 30. Temos a alternativa correta aqui, C, não é? C. Somente 2 e 3 são verdadeiros. 31. No sistema digestivo das aves existe uma região conhecida como estômago mecânico. Essa denominação é dada porque esse local o alimento previamente tratado com enzimas no estômago químico e triturado. Algumas espécies, para ajudar esse processo, ingerem pequenas pedras que facilitam a trituração. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome dado ao estômago mecânico das aves. O estômago mecânico das aves é a moela, alternativa B. 32. Denominamos de circulação simples aquela em que o sangue passa apenas uma vez pelo coração para realizar um circuito completo, enquanto a circulação dupla é aquela em que o sangue passa 2 vezes. Marca a alternativa que indica o grupo de vertebrados que possui circulação simples. Temos os peixes. 32. Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar. O sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito. Isso é incorreto. A linha E. 34. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos nefrônios. O processo inicia-se com a filtração do sangue na região da cápsula renal ou cápsula de Bowman. Alternativa A. 35. O ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária. Esta resposta ocorre devido à ação independente
da medula espinhal. Isso já resolvemos lá atrás, uma questão bem parecida a esta. 36. Sabemos que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que produzem secreções que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Marca alternativa em que são encontradas apenas glândulas do sistema endócrino. Temos alternativa D. Hipófise, tiroide e testosterona. Hipófise, tiroide e testículos. Já estou a falar da hormona, não do próprio órgão. 37. A glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária, é composta por duas porções, adenohipófise e neurohipófise. A neurohipófise armazena e liberta duas hormonas indicadas pela linha T, hormona antidiurética e oxitocina. 38. O tato, diferentemente dos outros sentidos, distribui-se praticamente em toda a extensão da nossa pele. Com efeito, somos capazes de sentir o toque ou compressão graças à presença de receptores classificados como mecanorreceptores. Alternativa A. 39. Quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, está-se fazendo referência à coloração da estrutura do globo ocular, denominada íris. Alternativa D. 40. Na fase da gastrulação ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marca alternativa que apresenta essa etapa é C. Na gastrulação são formados os folhetos germinativos. Então é isso, caríssimos. O exame termina por aqui, mas tem um vídeo que irei elaborar que completa este exame, não é? Acredito que quem for a visualizar esse vídeo a seguir terá o vídeo que vou disponibilizar que completa este mesmo vídeo. Então não deixe de colocar seu like, se inscrever no canal para o canal poder crescer e ter acesso às outras pessoas também. Então é isso.